E agora a gente vai chamar aqui uma chefe que vai apresentar uma receita. Vocês vão curtir muito. Lu Bonometti. Vocês conhecem a Lu das redes sociais? Ela tem umas aulas, ela ensina a fazer. Então já aproveito, já sigam ela nas redes sociais. Se gostarem da aula, claro, né? Espero que sim. Espero que sim. É isso aí, gente. Então, bom, boa aula para vocês. Obrigada, obrigada. Boa tarde, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Que bom receber vocês aqui. Eu tava com um pouco de medo com esse tempo. Falei, será que alguém vai aparecer? Mas vocês todos vieram, então muito obrigada. Hoje a gente vai fazer um biscoito que é muito especial para mim, que é o biscoito rachadinho de pistache. Esse biscoito, eu tive uma confeitaria por 13 anos e esse biscoito era meu carro-chefe durante todo esse período. Então, eu devo muito da minha carreira a essa receita, que foi uma receita autoral criada por mim quando eu estava prestes a fundar a minha loja. Eu tinha uma confeitaria especializada em biscoitos aqui em São Paulo. Então, é uma receita que eu tenho muito carinho e que me trouxe muito sucesso e eu quero compartilhá-la com vocês hoje. É uma receita muito simples, vocês viram que são poucos ingredientes que a gente vai usar. Basicamente, clara de ovo, que já está dentro do bowl da batedeira de vocês. Açúcar, o açúcar da massa é o açúcar que está na tigelinha preta, farinha de amêndoas e farinha de pistache. A gente tem aqui no outro potinho branco um açúcar de confeiteiro que a gente vai usar na finalização da receita. Bom, então vocês perceberam que essa receita não leva nem leite e derivados, nem farinha de trigo ou nenhum outro ingrediente que tenha glúten. Então, é uma receita sem glúten e sem leite, que é também muito legal para incluir pessoas que tenham algum tipo de restrição alimentar. Então, vamos começar com a nossa receita, para a gente não perder nenhum tempo aqui. E conforme se vocês tiverem dúvidas, tal, depois, ao final da receita, eu vou perguntar para vocês se alguém tem alguma pergunta, tá bom? Bom, então o primeiro passo nessa nossa receita vai ser bater as claras com o açúcar da massa, que, relembrando, é o açúcar da tigelinha preta. Bom, a gente vai ligar aqui a batedeira, tem esse botão que gira, então é só girar. A gente pode colocar na velocidade 5, acho que tá bom. Todo mundo conseguiu? Ótimo. E aí, quando essa clara... Na verdade, vamos aumentar para 6? Podemos aumentar para 6. Quando essa clara começar a espumar, formar uma espuminha em cima, a gente vai começar colocando o açúcar, fazendo como se fosse uma chuvinha de açúcar dentro do bowl da batedeira. Colocando ele assim aos pouquinhos. A minha daqui a pouco já vai começar a abrir a espuminha. Olha, a minha tá ok. Acho que então, se vocês ligaram mais ou menos comigo, deve estar ok. Começou a aparecer uma espuminha em cima. Show! Então, vamos colocando assim aos pouquinhos, ó. Fazendo uma chuvinha leve. Gente, quem quiser lavar a mão, tem pia em todas as bancadas, viu? Já dá para higienizar a mão aí. Colocando o açúcar devagarinho. E aí a gente vai ficar batendo essas claras com o açúcar até ela dar uma montada. Eu não preciso daquela clara em neve firme. É como se a gente fosse fazer um suspiro. A gente não precisa chegar nesse ponto. Pode colocar todo o açúcar. Eu ainda estou na metade do meu aqui, estou colocando aos pouquinhos. E aí a gente vai batendo. Lu, nossa, eu estava fazendo essa receita, tocou meu telefone, eu me distraí, as crianças me chamaram, e aí bateu neve firme. Não tem problema nenhum, não vai dar problema. Só você não precisa, mas se chegar lá, chegou, não tem problema. Vou terminar aqui e vamos deixar ele bater. Enquanto ele vai dando ponto, eu vou conversando aqui com vocês. A gente está fazendo o biscoito de pistache, então como vocês viram, vai farinha de pistache na receita. Mas vocês podem variar. Essa é uma receita que na minha loja eu tinha sempre 5 sabores. Tinha de pistache, de amêndoas, de avelãs, de chocolate com avelã e de coco. E aí, basicamente, eu ia compondo, usando esse peso total, somando, né? Aqui tem farinha de pistache, farinha de amêndoas.
Ou eu colocava só amêndoas, então o total só de farinha de amêndoas, ou misturava metade farinha de amêndoas, metade farinha de avelã, ou metade farinha de amêndoas, uma parte farinha de avelã, uma parte de cacau em pó. Enfim, diversos sabores que vocês podem ir criando com os ingredientes que vocês tiverem à disposição. Pode usar nozes, pode usar amendoim, pode usar castanha do Pará. Enfim, o ingrediente que vocês tiverem, vocês podem usar para variar essa receita. Então, é uma receita que se dobra em muito mais. Bom, vamos ver aqui como é que estamos. Ainda não chegamos. Enquanto isso, a gente vai conversando. Todo mundo está conseguindo? As quantidades não estão aí para vocês. Então, vamos lá. Eu vou pedir para alguém pegar as quantidades certinhas para vocês, para eu não passar errado. Mas, por enquanto, vamos lá. São 100 gramas de claras. 100 gramas de claras, que são aproximadamente 3 claras. 200 gramas de açúcar. 200 gramas de açúcar. E aí, o resto eu preciso ver, que eu não vou saber decor. Mas, se não me engano, são 80 gramas de farinha de pistache e 150 gramas de farinha de amêndoas. Mas isso eu vou pedir para alguém pegar a receita lá atrás, tá bom? Que isso é o que eu lembro de cabeça, mas minha cabeça, assim, não é a melhor do mundo, sabe? Estamos quase lá, mais um pouquinho. E a gente já vai tirar essas claras aqui para acrescentar os outros ingredientes. Quem aí já gosta de fazer biscoitos? Ótimo, eu amo, né? Vou mostrar para vocês meu bebê. Esse aqui é meu livro de biscoitos. Ele tem 9 anos de publicado. É um livro que eu fiz com muito carinho. E o biscoito que a gente está fazendo aqui são desses rachadinhos que aparecem aqui na capa do livro. Aqui, esse mais escuro é o de janduia, né? De chocolate com avelãs. E esse aqui é o de avelãs. Mas o de pistache vai ficar com essa mesma aparência. Então, esse é meu livro de biscoitos, que é meu xodó. E esse é meu livro de tortas, que é meu segundo filhote. E vamos lá. Olha, aqui, eu acho que a gente já está chegando num ponto que já dá para a gente seguir. Se a gente quisesse bater mais um pouco, a gente podia? Podia. Mas a gente vai seguir assim, que tá tudo bem, vai dar certo, vai ficar bom para a gente conseguir dar andamento aqui na nossa receita. Paramos aqui, é só de virar. E aí aqui, olha, aqui atrás tem uma alavanquinha que vocês... Primeiro vamos parar. Aperta, puxa para cima a alavanquinha. E aí destrava. Todo mundo conseguiu? Show. Aí a gente vai soltar essa tigelinha. E eu acho que a gente pode continuar a massa nessa tigela mesmo, para não... Tá bom, o meu também tá assim, ó. Pode seguir mais um pouco? Em casa a gente pode seguir mais um pouco? Pode. O biscoito vai crescer um pouquinho mais. Mas não é que vai dar uma grande diferença, tá? Então, a gente tá assim, olha, com essas claras nesse ponto aqui. Todo mundo vendo o meu. Show. Ótimo. E aí, agora é muito simples. A gente só vai juntar o resto dos ingredientes. Primeiro, atenção, atenção, atenção. Primeiro eu vou colocar a farinha de pistache, porque essa é certeza que eu vou usar toda. A farinha de amêndoas, eu não vou colocar tudo de uma vez. Por quê? Porque dependendo da granulometria da farinha que a gente for usar, de quão moída ela tá, se ela tá mais moída, menos moída, isso pode dar uma diferença na textura da nossa massa. Então, eu prefiro não colocar tudo e ver se eu realmente vou precisar de tudo aquilo ou não. Então, eu coloquei toda de pistache, vou colocar quase toda de amêndoas. Vou deixar só um restinho aqui. Ó, deixei um fundinho da tigela só para ajustar, caso eu precise, tá? Talvez eu não precise de tudo, talvez eu precise. E aí é só incorporar, só misturar mesmo. Misturar na mão, não precisa ter um super, mega, ultra cuidado de tipo, nossa, tô fazendo uma mousse que eu preciso manter super aerada, tá? Não preciso. Pronto, incorporando. Vou colocar mais aqui, vou já colocar tudo que eu estou percebendo que a textura vai dar para colocar toda.
Lu, posso fazer meu biscoito só com farinha de pistache? Eu vi aqui que, né, tá misturado farinha de amêndoas, farinha de pistache. Posso sim. Vai ficar hiper caro o seu biscoito, mas se sua verba permitir. E outra coisa é a questão do sabor, tá? Eu acho que 100% pistache, usar só farinha de pistache, ele fica muito forte de pistache, dá uma amarrada assim na boca. Eu gosto de misturar. Eu gosto dessa proporção, porque eu acho que é uma proporção que já dá um gosto de pistache bacana e ainda está num custo legal, porque a gente está quebrando com bastante farinha de amêndoas, que é um ingrediente não tão caro, tá? Então, gosto. Vocês viram que a gente tem uma massa aqui que ficou com uma textura pastosa, né? Vocês estão vendo? Ótimo. Essa é a textura que a gente quer mesmo para a nossa massa. Tá bom? E aí vocês vão reparar, agora a gente está com essa massa fresquinha, recém-batida, ela tá assim. Se a gente deixasse essa massa aqui em cima da bancada, mesmo, não precisava nem ter colocado na geladeira, só de ficar aqui na bancada, por 1 horinha, a gente já ia ver que essa massa ia ganhar consistência, porque são os ingredientes absorvendo aí a umidade das claras, então ela vai ficar mais consistente. Tá? Então é importante vocês saberem disso. Essa massa pode ser congelada super bem. Eu, na minha confeitaria, inclusive, era o meu processo de produção. A gente congelava as massas, a gente fazia uma massona e congelava pela porção, né, que a gente tinha de produção diária, o que ajuda bastante. Então, essa massa pode ser congelada por até 3 meses. Quando for utilizar, tira na véspera, coloca na geladeira, deixa descongelando, tá? Então, agora a gente já está com a nossa massa pronta, gente. Muito simples. E a gente vai finalizar o biscoito modelando. Para modelar o biscoito, a gente vai usar uma tigelinha com açúcar de confeiteiro. Vocês têm uma tigelinha com açúcar de confeiteiro aí, né? Pronto. E aí a gente vai pegar 2 colheres. Vai pegar uma porção de massa com 1 colher. E vai despejar ela aqui com a outra. Empurra, simplesmente empurra. E aí vai cobrir ela. Aí você pode fazer com a sua mão. Vai cobrir ela com o açúcar. E aí depois tira o excesso. Pronto. E aí aqui nós temos nosso biscoitinho que a gente vai colocar aqui na forma. Agora, lembra que eu falei para vocês que a massa vai ficando mais consistente. Se eu deixar ela na geladeira de hoje para amanhã, ela vai estar mais consistente. Se eu congelar e descongelar, ela vai estar mais consistente. E aí, o que vai acontecer? Quando eu colocar ela aqui fizer a bolinha, colocar ela aqui na minha assadeira, eu vou passar aí para vocês colocarem na assadeira também, tá? Ela não vai espalhar dessa forma como a minha espalhou, porque ela já vai ter pego um pouco mais de consistência, né? Vai estar com uma textura um pouco mais firme. Então, se a gente quiser ter esse efeito rachado desse biscoito rachadinho, com a massa já mais consistente, depois de fazer a bolinha, na hora de colocar aqui na forma, a gente vem com a mão mesmo e só dá uma leve pressionada para ela dar uma achatada. Senão, ele vai ficar uma bolinha, o que também não é um problema. É só uma questão aí de opções estéticas, né? Na minha confeitaria, eu gostava dele rachadinho em formato de disco, então, como a gente congelava a massa, na hora que a gente ia assar, a gente pingava e dava uma achatadinha. Hoje, como o ar está hiper úmido, vocês veem que o açúcar de confeiteiro vai absorver rapidinho, né? Ele já vai ficando, né? Não fica tão branquinho na hora. Isso também você pode dar uma peneiradinha assim de açúcar de confeiteiro por cima do biscoito na hora de colocar no forno, só para ele ficar bem branquinho também, vamos supor, né? Porque esse primeiro que a gente colocou, vamos supor, a gente vai enchendo a forma, até colocar o último, esse primeiro já absorveu o açúcar, pode dar uma polvilhadinha com açúcar de confeiteiro por cima, que tá beleza. Forno pré-aquecido, a 160 graus, meu forno de casa, ele não chega a 160, né? Ele começa de 180. Então, eu vou no 180 mesmo, mas se seu forno chegar a 160, melhor. Por cerca de 30 minutinhos, aí de 25 a 30 minutos. Eu gosto sempre de girar, né, a assadeira no meio do tempo de forno, por conta aí, né, que o forno, às vezes tem um lado preferido.
né? E sempre o que eu digo para vocês é que cada forno é um forno. Teste seu forno antes, né? E biscoito é muito legal que a gente consegue testar, né? Então, não assa. A primeira vez que você está fazendo na sua casa uma receita de biscoito, não só para essa, viu? Qualquer receita de biscoito. Segue ali o que está escrito. Então, tá falando forno 180 graus, 10 minutos, uma receita X. Pega 2 bolinhas de biscoito e assa dessa forma. E avalia. Ah, ficou ótimo. Então, beleza. Putz, não, achei que passou do ponto. Achei que o forno está muito forte. Aí você diminui e aí você não perde toda a sua fornada. Você testa ali com 2, 3 e evita de, né, ficar chateada aí de ter perdido muitos biscoitinhos. Eu faço isso até hoje, mesmo conhecendo bem meu forno, faço isso até hoje quando eu vou fazer uma receita nova. Todo mundo já tem bolinhas por aí? Sim? Então, ótimo. Vou passando e pegando bolinhas de todo mundo. Com licença. Muito bem, tá ótimo, as 3. Vamos deixar sempre, olha, isso boa, espaço, porque eles vão dar uma crescida no forno. E a gente sempre tem que pensar, quando a gente está fazendo biscoito, tá ótimo, gente. Se quiser, pode parar de fazer as bolinhas, o resto da massa vocês vão poder levar para casa. Aqui, olha, uma coisa que eu até esqueci de colocar ali para o pessoal da cozinha, que o ideal é a gente peneirar esse açúcar de confeiteiro antes da gente envolver, tá? Só para não ficar com pedrinhas de açúcar. Vamos colocar eles aqui. Muito bem. Então, sempre deixando o espaço entre um biscoito e outro, considerando que eles vão crescer. Outra coisa que é importante, a gente tentar fazer os biscoitos mais ou menos do mesmo tamanho. Porque, senão, um biscoitinho muito menor, vou pegar 2 aqui para mostrar para vocês, um biscoito muito maior e um biscoito muito menor vão demorar tempos diferentes para assar. Né? Então, quando esse biscoito aqui, esse aqui que é o menor, quando esse biscoito aqui estiver pronto, esse aqui vai estar cru. E quando esse aqui estiver pronto, esse aqui vai estar meio torrado. Então, quando você estiver fazendo sua assadeira de biscoito, tenta sempre seguir aí com eles mais ou menos do mesmo tamanho, tá bom? E aí é isso, ó, vamos lá, colocando os biscoitinhos assim na forma, lembrando de deixar um espaço entre eles. Tá bom? Vamos lá. Todo mundo. Essa é uma massa. Vocês vão ver, assim, vocês não vão ver agora, mas se vocês levarem massa para casa, vocês vão ver que ela vai pegar uma consistência diferente quando vocês chegarem. Nem precisa passar muito com ela na mão, viu? Não se preocupa. Modela com a colher e depois já coloca na assadeira mesmo. Pronto. Ó, o meu era esse, ó. É que esse foi o primeiro, já está todo. E aí, gente, quando o biscoito assar... Nossa, pode colocar... Ó, vou deixar aqui, vou passar... Vou deixar aqui, vou passar uma outra assadeira. Quando o nosso biscoito ficar pronto, né? Como a gente sabe que ele está pronto? Bom, ele vai começar a ficar douradinho em volta, mas bem pouco douradinho, tá? A gente não quer que ele fique muito douradinho, porque senão ele vai perder até o tom de verde dele. Aqui eu já peguei. Se vocês quiserem colocando aqui. A gente vai ver que o biscoito vai ficar levemente douradinho em volta e com uma aparência no meio, dentro do rachado, de mais sequinho. Uma aparência de bolo. Porque quando vocês estão começando a assar, os rachados dentro vão estar com uma cara de molhado, cara de massa crua. E aí, quando ela vai começar a ficar com aquela cara um pouco mais opaca, um pouco mais sequinha, aí é sinal que o nosso biscoito está pronto para ser tirado do forno. Tirou do forno, a gente tem que esperar uns minutinhos para pegar uma espátula e tirá-los da assadeira. Porque assim que eles saem do forno, é que nem cookie, eles ficam muito molinhos. E aí pode acabar quebrando. Então, deixa uns 10, 15 minutos na assadeira, depois vem com uma espátula, gentilmente, tira da assadeira. Lembrando sempre a assadeira com papel manteiga ou com tapetinho, né? Tapetinho antiaderente, que pode ser de silicone, pode ser de teflon, enfim, do material que vocês tiverem. Agora, a gente tem uns biscoitinhos prontos, né, para servir para vocês, porque a gente vai pegar o biscoito, vai colocar no forno, como eu falei para vocês, cerca de 20 minutinhos,
25 minutos, meia hora. E a gente não teria esse tempo aqui para esperar, então eu já trouxe para vocês uns biscoitinhos prontos. Quem quiser levar a massa para casa, vocês têm saquinhos aí para guardar essa massa, pode levar. Lembrando, 3 dias em geladeira, 3 meses no freezer. Eu acho que vou ver, os biscoitinhos já vão vir da cozinha para vocês. Vou pedir a verificação. Vou pegar aqui, eu tenho no meu celular. Eu vou pegar a receita certinho para você. Vamos lá, um segundinho. Lembrando, para quem ainda não me segue no Instagram, o meu Instagram é @lubonometti, é Lu, BONOMETTI. Tem receita umas 2, 3 vezes por semana. E aqui, um instante. Pode trazer. Aqui, vamos lá. A receita do biscoito. Ai, droga, não estou conseguindo baixar aqui. Mas eu tenho aqui, né? Aí sim. Pra fazer propaganda do livro, né? É só para fazer propaganda, Calma, tá aqui. Ele é bem no meio esse. Aqui, achei. Aqui, pistache. 200. É isso mesmo. 85 gramas de pistache e 160 de farinha de amêndoas. Aqui está. Gente... Moleza, e agora eles recebem na mesa? Prontinho? E aí eles recebem, vão receber... Não precisa nem esperar. Tá vendo? Assim que é bom, né? Igual cozinha de televisão. A gente coloca no forno e já tira um pronto. É ótimo. Gente, gostaram da receita? Espero que vocês gostem também do biscoitinho, que vocês já vão provar. Já estão recebendo aí. Quem não tem ainda o biscoito, levanta a mão. Tá chegando, tá chegando. Aqui, ó, aqui vocês estão sem? O de lado de lá, eu acho que tá sem ainda, né? Mais alguém sem biscoito? Quem já provou? Todo mundo... Me falem. Ele sem? fica com uma textura... Faltou café, né? Poxa vida. Nossa, é verdade, hein? Depois vocês passam ali no estande da Nespresso. Ele fica com uma textura incrível, né? Eu sou suspeita, né? Sou suspeita pra falar, né? Gente, ficou alguém sem biscoito? Eu vou pegar um, vai sobrar 3. Gente, posso gravar vocês? Maurício, então, tá com bom. certeza. Pronto. Ju? Ai, que bom. Quem pediu mais um? Ih, agora não sobrou mais. Mas, ó, tem bastante massa. O seu. É. Tirar foto. Então, acho que só tem um. Tira uma assim, ó. Boa. E aí, todo mundo já provou? Gostaram do biscoitinho? Tava bom? Uma salva de palmas para a chefe Lu Bonometti. Gente, posso tirar uma selfie com vocês? Olha lá, todo mundo levanta a mão. Vamos lá. Atenção. Vamos levantar. Eu vou fazer um vídeo bem melhor, né? Vamos lá. 1, 2, 3 e... Uhul! Muito bem, parabéns, chefe. Muito obrigada pela presença de vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, pode me chamar lá no Instagram, que eu adoro bater papo com vocês.